SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar mais uma vez a palavra poderosa do Senhor, compartilhar os textos inseridos na Bíblia, a qual nos fortalecem, a qual nos ensinam a cada dia. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar com a igreja e com os irmãos e com aqueles que também não conhecem a Cristo ou não caminham ainda em uma denominação. Eu quero compartilhar o texto, está em Efésios, capítulo 4, que diz assim, Efésios capítulo 4, do versículo 24 ao 32, nós vamos ler. Uma direção do apóstolo Paulo aos Efésios, a qual, com muito amor e com muito temor, ele declara o que eles poderiam e necessitariam viver nesses tempos, ou o que eles eram no passado e o que eles precisam ser agora, através do conhecimento, do amor, da graça e da misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próprio, porque nós somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui Paulo está dizendo um princípio de caminhada ou de direção do qual os efésios necessitariam estar ou alguns fatores deixar para que vivessem uma novidade de vida, procurassem a santidade, o princípio da santificação, procurassem ser moldados e aperfeiçoados por Cristo Jesus e daquilo que Ele propôs a nós todos, né? Viver uma vida nova, viver uma vida abundante de dias ou de plena convicção de quem Ele é, do poder dEle, da manifestação da sua glória. Por isso Ele nos revela, aqui a partir do versículo 25, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Amados, em toda a trajetória da Bíblia, nós vamos ver princípios de verdade estabelecidos por Deus no Antigo Testamento e princípios da verdade estabelecidos por Jesus do Novo Testamento e os seus discípulos. Quando se fala em verdade absoluta, ele está declarando que nós devemos ser transparentes e fiéis à verdade da palavra, ou seja, o pai da mentira é Satanás. Então, ele sempre nos induzirá, tentará induzir que falemos a mentira ou proclamemos outra coisa que não seja a verdade absoluta. Por isso, muitos ainda debatem, brigam, entram em contendas por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é absoluta. Ela não tem meio termo, ou como alguns dizem, um peso e uma medida. Não, ela é uma
uma medida perfeita, inabalável, ela é de uma justiça plena e absoluta. Por isso ela não oscila, ela não falha, ela vem como uma espada de dois gumes, que entra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir todo o pensamento e intenção do meu coração. E quando ela entra em nós, amados, através do ouvir e a recebê-la, certamente esta palavra que é poderosa para nos afastar do pecado, para redimir do pecado através da fé em Cristo Jesus, quando nós declaramos em fé, nos arrependemos dos nossos pecados e Ele nos perdoa, para que nós sejamos moldados e aperfeiçoados como Cristo enviou a sua palavra, a sua direção à igreja, como Cristo denominou que a igreja proclamasse a verdade. E aqui Paulo está falando, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, Paulo está dando uma direção aos Efésios e a nós nessa noite, dizendo, olha, você irai-vos e não pequeis, ou seja, você pode, a palavra de Deus diz, Paulo é ciente disso, que em determinados momentos nós iríamos ficar nervosos com alguma situação e até irados com alguma situação, que fazem para nós ou fazem para a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, e alguma coisa que acontece te tira do alicerce inabalável que você está, para que você oscile. E aí Paulo fala, não, irai-vos e não pequeis, ou seja, você tem a liberdade de ficar nervoso, de irar-se, mas refletir sobre o pecado, ou seja, eu vou fazer igual, eu estou irado por uma determinada situação e de repente o confronto, a aversão àquilo me faz agredir a pessoa com palavras, agredir com até mesmo fisicamente, talvez, ou em outra forma, falar palavras torpes ou palavras que condenam essa pessoa. Então, Paulo está deixando claro aos Efésios, olha, vocês podem se irar, isso é perfeitamente natural aos olhos humanos e é o que vocês estão vivendo hoje. Mas não pequeis, é possível não pecar, é possível eu controlar esta fase de nervosismo, de ira, a qual eu queria ferir pessoas, a qual eu queria machucar pessoas, agora não mais. Agora eu necessito não pecar. E a palavra de Deus continua dizendo assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que coisa tremenda. Ele está falando para nós que conhecemos a palavra, a verdade, e até mesmo para aqueles que não caminham com Cristo, mas estão inseridos na verdade, são pessoas verdadeiras, são pessoas transparentes, são pessoas que são íntegras naquilo que fazem. Existem muitas pessoas que têm este valor já estimado e já enraizado nele, porque essa questão de princípios veio desde da formação, da criação, do crescimento desta pessoa. Por isso, ele é voltado à verdade e à integridade. Espelhou nos seus pais ou alguma pessoa que ele viveu, nos seus avós, e esse espelhar-se nessas pessoas fez com que ele concretizasse a verdade e a integridade. O que hoje, nos dias de hoje, é muito difícil nós compartilharmos com algumas pessoas, porque tudo é através de acordos ilícitos, acordos informais, acordos que vão favorecer de alguma forma um ou outro. Então nós precisamos estar estabelecidos na verdade, estabelecidos naquilo que é precioso e poderoso diante da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz aos Efésios e declara a nós esta palavra profunda e certa de um valor absoluto. E não entristeceis o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia de redenção, da redenção. Longe de vós toda amargura e toda cólera e toda ira e toda gritaria. Por que Paulo está falando isso? Ele está deixando claro que nós não devemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós, que está inserido em nós, que está conosco. Jesus, quando deixou a terra, está junto ao Pai, ele declarou que deixaria o Espírito Santo, o Consolador, não nos deixaria sozinhos.
E Ele assim o fez, e Ele assim estabeleceu para que nós procurássemos auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é um conselheiro, é um companheiro, Ele é um cavalheiro, Ele não se movimenta se eu e você não permitirmos, amados. Ele respeita a tua decisão. Por isso eu e você precisamos dar abertura, liberdade para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos ensine, nos aperfeiçoe de glória em glória, de tempo em tempo, como a sua palavra diz. Então nós, suscetíveis a ouvir a voz de Deus, com o coração mais intenso na presença de Deus, com a mente mais intensa na presença de Deus. Tantos, amados, estão vivendo nesses dias, como se Jesus não fosse voltar, como se nada acontecesse e como se as coisas de Deus fossem banalizadas, ou seja, fossem excluídas. Nós vamos ao culto, nós vamos à igreja porque é um ritual. Algumas pessoas pensam dessa forma, infelizmente. Algumas pessoas pensam como religiosos, que através de uma caminhada, através de ir à igreja, através de cumprir com a direção daquilo que foi prescrito nos dias de culto, nos dias de reuniões, tudo isso é válido e nada mais é necessário. É necessário sim, é necessário intimidade com Deus, é necessário compartilhar do que há no teu coração, no teu pensamento com Deus, para que você ouça a verdade, para que você seja conduzido à verdade e para que você seja direcionado a uma verdade absoluta, a qual só Jesus pode fazer. Quando nós achamos que somos ou que podemos, aí é que nós temos que refletir. Estou me afastando de Jesus, porque todo aquele que reconhece Jesus como o seu Salvador, o seu Senhor, ele se rende ao Senhor para que o nome de Deus seja exaltado e entende que tudo é feito através dele, tudo é para a sua glória, tudo é para o seu louvor. Então, amados, se nós entendemos isso nessa noite, eu declaro para você, amados, que está ouvindo, esta palavra não é só para os efésios naquela época, não foi prescrita só para este povo, para esta cidade de Éfeso ou para os efésios. Ela foi prescrita para que eu e você pudéssemos ser moldados e aperfeiçoados por esta palavra poderosa e nos entregar ao Evangelho de verdade absoluta, de paz, não de ira, mas de paz, não de palavras torpes, mas palavras de verdade, palavras que podem confrontar, mas com amor, não de nenhuma impureza, nenhuma discórdia, antes sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. E no final do texto, do capítulo 4, ele diz algo tremendo. Ele fala que nós devemos perdoar como Deus, através de Cristo, nos perdoou a igreja. Ele nos deu a oportunidade de sermos perdoados dos nossos delitos e pecados, das nossas transgressões, de tudo aquilo que fazíamos conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio querer. Eu e você tivemos a oportunidade de conhecê-lo, porque ele nos amou primeiro e nos chamou. E agora, nesta oportunidade, nós precisamos entregar-se a ele, para que ele faça algo tremendo e poderoso em nossas vidas, para que nós possamos ser realmente nova criatura em Cristo. Que você receba essa palavra e possa exercê-la, ter mais de Deus, se aprofundar mais da palavra de Deus, se aprofundar mais no temor do Senhor e na sua vontade, através do Espírito Santo de Deus, que habita em vós e que quer aperfeiçoá-lo para o dia da redenção, para o grande dia da glória de Deus, quando Jesus retornar. E ele virá num breve dia, num grande dia em que nenhum de nós está esperando ou achando que ele viria. A palavra de Deus diz que não pertence a nós esse saber desse dia, mas ele virá. Em breve voltará, e que eu e você estejamos preparados para estar na presença do Altíssimo, o grande juiz, que olhará para mim e para você e decidirá o que será a nossa trajetória de eternidade, para ser salvos por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que você receba esta palavra, que a tua casa seja uma casa de bênção, que a tua casa seja uma casa de paz, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.